Fala pessoal, beleza? Marcel falando aqui, tudo bem com vocês? É o seguinte, é muito triste essa situação dos brasileiros que estão vivendo em Portugal, que estão relatando diariamente diversos casos de preconceito, xenofobia, discriminação e tudo que eles estão passando nesse país. Porém, não é só em Portugal que a gente tem sofrido esse problema. E também não é somente em países desenvolvidos, europeus, nos Estados Unidos, que o brasileiro é discriminado. Até na própria América do Sul, nós somos discriminados por vizinhos, argentinos, chilenos e até peruanos, bolivianos. Então, o que explica isso? Por que o brasileiro é tão discriminado? A gente sempre arruma algum tipo de desculpa, dizendo que isso acontece com Portugal porque a gente foi colônia de Portugal, que eles vieram aqui, exploraram nossas riquezas, roubaram e voltaram para o país deles. Só que isso não faz sentido porque muitos países por aí foram colônia de outros, foram explorados, o próprio Estados Unidos foi colônia da Inglaterra. E não é por isso que os ingleses discriminam os americanos. E também tem muita gente que justifica isso pelo fato do brasileiro ser um povo alegre, um povo descontraído, extrovertido e onde chega faz bagunça. Mas eu acho que isso aí não é a explicação correta do principal motivo dos brasileiros estarem sofrendo tanto preconceito no mundo afora. A gente vai tentar entender isso aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, deixa o like no final do vídeo se você gostar e vamos lá. O que acontece? Na minha visão, o problema da discriminação do brasileiro é muito mais ligado a fatores internos do que a maneira que o brasileiro se comporta em outros países. Porque se pode observar, brasileiros vivendo em outros países, ele se adapta muito fácil. Claro que ele gosta de se reunir com os amigos, de ir num bar de repente, mas quando ele chega lá, ele respeita as leis. Ele respeita, ele se adapta ao estilo de vida daquele país, ele não faz bagunça, porque ele sabe que nesse país tem leis duras e que ele não pode chegar lá fazendo qualquer coisa que ele vai ser preso, ele vai ser, de repente, processado, vai ser deportado. Então o brasileiro costuma se comportar, costuma seguir as leis, respeitar as leis dos outros países. Respeitam tanto que eu acho que eles respeitam mais a lei dos outros países do que quando estavam aqui. Porque a gente não costuma muito respeitar a lei, respeitar regras, fazer as coisas direito. A gente sempre tem aquele jeitinho brasileiro, o jeito da malandragem, de tentar levar vantagem de alguma maneira. Mas eu acho que não é por esse motivo que tem acontecido isso. Na minha visão, os brasileiros têm sofrido muito preconceito mundo afora por causa dos problemas internos do Brasil e pela maneira que o Brasil se vende para o mundo. Primeiro, a gente muitas vezes as pessoas não vão assumir que já fizeram isso no passado, mas depois você acaba entendendo as coisas e não volta mais a repetir esse erro. Mas muitas pessoas aqui do Sudeste, do Sul, cansaram de culpar os nordestinos pelo fato deles escolherem o PT ou a esquerda para governar o país. E a gente cansava de culpar, dizendo que eles não sabem votar, que por isso que o Brasil está desse jeito, que eles não sabem votar lá, e esses políticos de esquerda roubam o Nordeste, e eles lá ficam sem emprego, sem educação, e são obrigados a vir para cá, para o Sudeste, para o Sul, para arrumar emprego e para viver melhor. Só que isso é uma grande besteira, uma grande mentira. Não faz nenhum sentido, porque político corrupto tem no país inteiro, tem no Brasil inteiro. Onde você for, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, todos os estados têm políticos corruptos. Isso é uma marca registrada nossa. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente vai falar mais para frente, que eu acredito que seja um dos fatores principais para os brasileiros estarem sofrendo essas consequências fora do país. Mas o que acontece é o seguinte, São Paulo se desenvolveu muito mais, a região sul aqui se desenvolveu muito mais do que os estados do Nordeste, por exemplo, devido a vários fatores. Imigração, colônias de outros países que vieram e se instalaram aqui, comerciantes que ajudaram a desenvolver o estado. Então essas pessoas migraram para cá, construíram suas empresas, várias famílias de europeus, famílias brasileiras também se instalaram aqui em São Paulo e isso foi se tornando um polo empresarial, um polo industrial e foi se desenvolvendo naturalmente. Então não tem nada a ver, porque aqui a gente já teve políticos de esquerda que roubaram, a gente já teve políticos de direita que roubaram, de centro, então não faz o menor sentido. A região Nordeste tem diversos problemas, tem problemas gravíssimos de pobreza, de abandono, e eles não sabem votar lá tanto quanto a gente não sabe votar aqui. Porque não adianta culpar o Nordeste pelo Lula ter sido eleito pela terceira vez depois de ter saído da cadeia, porque muitos paulistas e muitos sulistas também votaram no Lula. E não foram poucos, não. E não adianta falar assim, foi o povo nordestino que mora em São Paulo que votou no Lula. Não tem nada a ver, eu conheço muitas pessoas,
bem-sucedidas, estudadas, que não são nordestinos e que votaram no Lula. Então, esse tipo de preconceito a gente não deve jogar nas costas dos nordestinos. Então, isso aí meio que mais ou menos explica o pensamento das pessoas que discriminam os brasileiros em outros países. Porque na cabeça deles, eu não estou justificando porque isso aí é crime, são atos que devem ser extremamente condenáveis, denunciados. Porém, se você parar para pensar, o que eles pensam? Eles não sabem votar lá, eles têm vários problemas, eles não estudam, eles não se desenvolvem e vêm aqui para o nosso país, eles são pobres lá, e vêm aqui para o nosso país para tentar viver melhor. Então, automaticamente, eles vão discriminar porque você está saindo do seu país, que na visão deles, você causou os problemas que tem aqui e está indo para o país deles para buscar uma situação melhor de vida. Então, esses problemas internos do Brasil contribuem para o brasileiro ser muito mal visto mundo afora. Então, não é questão de festa, de o brasileiro ser um povo alegre, extrovertido. Pelo contrário, esse fato do brasileiro ser um povo alegre é até uma cultura, uma característica boa, porque as outras pessoas, nem todo mundo, mas muitas pessoas gostam disso. Inclusive, vem para o Brasil para vivenciar isso, para conversar com as pessoas, para ver como que as pessoas conseguem ter esse espírito alegre de viver. Porém, os problemas que a gente tem aqui de educação, de falta de emprego, de falta de oportunidades, de políticos corruptos, de falta de condições mínimas de vida, faz com que o mundo inteiro nos veja com maus olhos. Agora, a culpa disso tudo é dos brasileiros que estão morando fora? Não é, mas eles pagam o pato. A mesma coisa acontece com as mulheres. Por que mulheres brasileiras são muito discriminadas no exterior? Muitas dão bastante motivo para isso, porque eu já vi diversos vídeos de mulheres brasileiras sendo entrevistadas, que moram, por exemplo, nos Estados Unidos, e elas falam abertamente que foram para lá na intenção de se casar com um americano para conseguir o green card. Então, essas mulheres vão ser respeitadas? Então, na visão do americano, todas as mulheres brasileiras são aproveitadoras. Vão para lá, casam com um americano, depois de um tempo se separam e já têm o documento na mão. Juntando isso ao fato de que o Brasil sempre vendeu uma imagem para o exterior de que o turismo no Brasil sempre esteve relacionado a samba, futebol e mulher. Essa era a imagem que o Brasil passava no passado. Hoje em dia a gente não vê mais propaganda falando sobre isso, mas no passado, qual que era a propaganda para atrair turistas do exterior para o Brasil para vir aqui gastar dinheiro? Venham porque a gente tem excelentes praias, nós temos mulheres lindas e temos boa comida. Isso aí criou uma imagem da mulher no mundo que o país estava vendendo as brasileiras para os gringos virem aqui e usufruir de tudo isso que o país oferece. Isso aí é muito difícil, a partir do momento quando você cria uma cultura, que você passa uma imagem sua para o mundo inteiro, é muito difícil de você conseguir reverter isso. Talvez o Brasil tente hoje até reverter esse tipo de coisa, mas é muito difícil. Embora eu não sei se tente reverter, porque a cultura no Brasil, relacionada principalmente à música, denigre muito a imagem das mulheres e é tratada como arte. As mulheres em músicas de funk, em música de sertanejo, essas músicas menos, vamos dizer assim, pensadas, elas denigrem totalmente a imagem da mulher brasileira e tem muitas mulheres brasileiras que se identificam com isso. E se você de repente acha ruim, elas vão dizer, nossa, como você é careta, a mulher tem o direito de fazer o que quiser, de se vestir como quer, ser muito antiquado. Só que tudo isso tem um preço. No mundo inteiro, as mulheres não têm esse costume de se vestir com roupas curtíssimas, muitas vezes para mostrar mesmo parte do corpo. Quando elas veem uma mulher brasileira vestida dessa maneira, automaticamente elas vão discriminar, vão falar, olha, essa aí tá querendo aparecer, tá querendo se vender, tá querendo vender o corpo. Então muitas mulheres brasileiras não se ajudam também. Depois não adianta achar ruim, só que outras que não têm esse tipo de comportamento acabam pagando o pato também. E também um outro fator relacionado a esses problemas internos que a gente tem, por exemplo, qual é a imagem que os Estados Unidos passam para o mundo, do país deles? Em filmes, em músicas, em qualquer tipo de coisa. Que é um país com leis extremamente rígidas, que se você chegar lá e fizer qualquer coisa, você vai pagar por isso, não tem moleza. A imagem que os Estados Unidos passam é um país muito atrativo para turismo, eles valorizam muito as belezas do país deles, porém eles também mostram um outro lado dos Estados Unidos, que aqui temos leis duras, leis rígidas. Se você quiser vir para cá para
turistar, para gastar seu dinheiro aqui, você vai ser muito bem-vindo. Mas se você vier para cá para fazer besteira, é melhor você nem vir. E a maioria dos outros países passam a mesma imagem também, que eles têm costumes, têm paisagens bonitas, têm boas comidas, porém eles têm leis rígidas. Se você for para qualquer país europeu, você chega lá, você vê que não tem zona, não tem bagunça, as pessoas podem ser mal educadas. Em muitos países as pessoas são mal educadas. Mas você não vê bagunça, você não vê corrupção descarada na política, como tem aqui, que bandidos são presos, políticos são presos, depois são soltos e viram presidente. Em outros países você não vê isso. Você vê isso aonde? Em países da América Latina. Qual que é a coincidência de tudo isso? Geralmente, hispanos, brasileiros, países da América do Sul são muito discriminados em outros países desenvolvidos. Por quê? Lá eles têm a imagem, mais ou menos da imagem que eles têm do Brasil, que são países pobres, que as pessoas não têm condições aqui por escolha delas mesmas, que elas não estudaram, que elas não têm cultura, não têm emprego, são pobres e elas vão para lá para buscar melhores condições de vida no país delas. E todos os países da América Latina aqui têm essa visão no exterior. Porém, o Brasil é uma das maiores vítimas. Tanto é que nós somos discriminados aqui pelos nossos vizinhos. Agora, por que o Brasil é tão discriminado, por exemplo, por argentinos? Que os argentinos têm tantos problemas como os nossos ou piores. Eles também fazem escolhas políticas desastrosas, têm problemas internos gravíssimos, mas eles discriminam os brasileiros. Por quê? Talvez pelo senso de patriotismo que eles têm, coisa que o brasileiro não tem. O brasileiro adora fazer uma piada dele mesmo, o brasileiro adora denegrir a sua própria imagem, e não é só na questão de piada. O brasileiro fala mal de brasileiro mesmo e também não se ajuda. O brasileiro é um povo muito... Na maioria não, mas muitas pessoas no Brasil são mal educadas, não respeitam leis, não respeitam regras, se orgulham de dizer que são malandros, que têm o jeitinho brasileiro de fazer as coisas do seu jeito e de não cumprir nenhuma regra determinada por autoridades. Então isso é muito mal visto. E também tem a questão do patriotismo, que o brasileiro não tem, diferentemente de um chileno, de um argentino, de um americano e de um português, que eles têm muito amor à pátria, eles defendem o país deles. E exatamente por isso que eles procuram fazer todas as coisas certas para que eles tenham boas condições de vida. Agora aqui não. A gente adora fazer piada de nós mesmos, fazer as coisas erradas, escolher políticos errados para representar o país, e a gente faz piada de tudo isso. Então, um país que não se respeita, cidadãos que não se respeitam, não se autorrespeitam no país, mutuamente convivendo, claro que não vão conseguir respeito de nenhum país do mundo. Isso é óbvio. Então, na minha visão, esse é o grande motivo pelos brasileiros estar sofrendo tantos tipos diversos de crimes no mundo, de preconceito, de xenofobia, de serem muito maltratados por aí. Não é por culpa deles, porque as pessoas que estão lá respeitam muito esses países. Foram lá simplesmente para tentar buscar condições melhores de vida que o país aqui, que o Brasil não oferece, mas que infelizmente estão pagando pato pela imagem que o Brasil tem mundo afora com o país. Beleza, pessoal? Tamo junto, abraço.